olhando para a palavra do Senhor nosso Deus e lembrando um pouquinho dos impactos da reforma protestante, não somente na igreja, mas também no mundo, né? A igreja de Cristo, ela começa lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo de Deus. Ali inicia a igreja de Cristo Jesus. E ela caminha olhando tão somente para os ensinamentos de Cristo Jesus e prossegue, e é perseguida, e muito perseguida, porque o governo do homem não suporta o governo de Deus. O homem carnal não suporta o governo de Deus. E por causa do anúncio do Evangelho, e do crescimento do Evangelho, e do domínio do Evangelho, o mundo se incomodou. O mundo se incomodou com a igreja, porque ela é a igreja fiel a Cristo Jesus, que se impõe pregando e anunciando que a salvação está presente em Cristo Jesus. Nós vamos meditar em 2 textos aqui nesta noite. Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso de número 10. Abra lá, nós vamos ler juntos. Efésios capítulo 2, do 4 ao 10. Eu já vou ler para ir adiantando aqui. Efésios 2, de 4 a 10. Está presente aqui também um dos momentos em que Lutero tem aquele encontro com o Senhor e descobre a palavra do Senhor nosso Deus. Efésios 2, de 4 a 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. E também, eu quero que você me acompanhe numa leitura, lá em Atos, capítulo de número 17. Atos 17, 2 versículos apenas. Os 3 versículos, 5, 6 e o 7. Diz assim, versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, firmando ser Jesus outro rei. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, fala conosco, Senhor, nesta noite, através da sua palavra, e leva-nos, ó Deus, a recordar aquilo que precisamos recordar, para que possamos, ó Deus, continuar sendo uma igreja reformada sempre
se reformando. Amém? Amados, quando nós lemos aqui esse texto de Atos dos Apóstolos, logo nós observamos, o que levou os judeus a perseguirem os cristãos, O ódio, a inveja. E por que motivo que surgiu esse ódio e essa inveja no coração deles? Porque eles tinham um rei, e o rei deles era César. E os cristãos de repente se levantam dizendo: Jesus Cristo é rei, Jesus Cristo é o rei, Jesus Cristo é o único suficiente Salvador, Jesus Cristo é o rei de todas as nações, Jesus Cristo é o rei de todo mundo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E o que isso fez com os judeus? Inflamou os seus corações, porque eles queriam ser governados e eram governados por César. E eles queriam ouvir que o rei deles continuava sendo César e que jamais Jesus poderia ser rei no lugar de César. Mas, amados, essa perseguição não parou a igreja de Cristo. Ela continuou crescendo. Cristãos foram morrendo, sendo sacrificados, jogados nas covas dos leões, queimados em praças públicas, mas eles continuaram ainda assim anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Eles continuaram ainda assim fiéis à palavra do Senhor nosso Deus, crendo e vivendo esta fé, que o único que poderia governar realmente este mundo, as nações, era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles criam, eles acreditavam e eles esperavam que Jesus governasse sobre eles. Mas os adoradores de César não suportaram a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e perseguiram os cristãos, e perseguiram, e foram perseguindo, até no ano 300, quando Constantino, imperador, decide que ele não vai mais perseguir a igreja, que ele vai agora institucionalizar a igreja, ele vai dar paz agora à igreja, E numa tremenda, de uma cilada do inimigo, a igreja se acomoda ao Estado. A igreja se acomoda ao Estado. E se acomodando ao Estado, ela vai se afastando das doutrinas bíblicas e assumindo doutrinas dos homens no seu seio, e cultuando assim a homens, venerando assim a homens, venerando assim aos mortos. E na Idade Média, amados irmãos, foram introduzidas muitas inovações que faziam parte da tradição da igreja. Para justificar o uso das tradições dentro da igreja, eles disseram que a tradição era tão importante quanto a palavra do Senhor nosso Deus. Que a tradição dentro da igreja era tão importante quanto a palavra do Senhor nosso Deus. Alguns estudiosos se levantaram e se manifestaram, dizendo que não poderia ser assim. Mas a igreja continuou. Os pré-reformadores se levantaram e começaram a lutar. A igreja continuou. Debaixo do Estado, em desobediência à palavra do Senhor, o nosso Deus. E o pecado era aquela pedrinha que estava no sapato de todos. Lutero sofreu muito com essa questão, porque ele se achava pecador, muito pecador. E ele vai para o mosteiro, e ali no mosteiro ele começa a ir no confessionário direto,
e não se vê livre de seus pecados, não sente o perdão de Deus para a sua vida. Ele começa a se automutilar, né? Se autoflagelar para que conseguisse perdão, mas mesmo assim ele não encontra o perdão para a sua vida. E então está presente ali também as indulgências, a venda de perdão de pecados e a afirmação dos vendedores, né, de perdão de pecados, que você poderia comprar perdão de pecados para você, para hoje, para amanhã, para depois. Você poderia comprar perdão de pecados para os seus antepassados, para quem você quisesse. E a afirmação daqueles que vendiam, amados irmãos, o perdão era que assim que o dinheiro caísse, a moedinha caísse lá dentro da salva, o morto dava um pulo lá no céu, porque ele recebia o perdão para os seus pecados. Nesse período, amados irmãos, Martim Lutero era um monge agostiniano que buscava alcançar essa graça maravilhosa de Deus, que buscava compreender o perdão de Deus para a sua vida. E um dia ele encontrou, como nós lemos na palavra do Senhor nosso Deus, né? Um dia ele encontrou, lá em Gálatas, né? Que diz que por obras da lei ninguém será justificado perante Deus, mas a justificação é por intermédio da fé. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E depois que Martim Lutero encontra a resposta para o seu coração, depois que Martim Lutero encontra a solução para o problema que lhe afligia e que afligia a humanidade toda, só que eles decidiram comercializar o perdão, ele então agora, depois de todo o seu estudo, no dia 31 de outubro de 1517, ele fixa lá na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses, combatendo tudo aquilo que ele acreditava que a igreja havia criado e trazido para dentro de si, abandonando assim a palavra do Senhor nosso Deus. Lutero é perseguido, dá continuidade. Quando Lutero fixa as 95 teses na porta de Wittenberg, Calvino tinha apenas 8 anos. A história vai acontecendo. Reformadores vão surgindo e se impondo na pregação da reforma da igreja, porque ele não queria sair da igreja, ele não queria abandonar a igreja, mas ele queria que a igreja voltasse para a palavra do Senhor nosso Deus, voltasse para os seus trilhos, voltasse para aquele primeiro amor, lá de Atos capítulo 2, lá de Atos capítulo 17, quando a igreja reconhecia que Jesus Cristo era o Rei dos Reis, era o único e suficiente Salvador, que Jesus Cristo é que perdoa e pode perdoar os nossos pecados. E assim, amados irmãos, Lutero dá continuidade, mas depois, observe bem como Deus também trabalha no decorrer da história. Aí surge Calvino. E Calvino, quando ele surge, ele vem exatamente para colocar todas as ideias dos reformadores em ordem. E ele escreve as Institutas de Calvino. Ele escreve as Institutas de Calvino, colocando assim, né, em ordem tudo aquilo que eles pensavam. Mas, amados irmãos, qual foi o impacto de tudo isso que eles pensaram, escreveram para a vida da igreja?
foi a volta da Bíblia na mão dos cristãos. Aí nós vamos lá para Efésios, que nós já lemos, texto que nós já lemos aqui com os irmãos, só para eu destacar. No versículo 4, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Na igreja, efeito da reforma na igreja, a Bíblia é trazida de volta para as nossas mãos, para as mãos do povo de Deus. E nós descobrimos que nós não precisamos nos sacrificar mais, não precisamos mais das obras para que sejamos salvos, porque nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, e pela graça é que nós somos salvos, não é pelo esforço, não é pelo esforço mais, não é por aquilo que você é, por aquilo que você faz que você é salvo, mas você é salvo pela graça, e o que você faz por causa da graça e do amor de Deus, porque você se sente salvo. Aquele que tem medo do inferno, ele vem na igreja, ele frequenta a igreja, ele participa da igreja, ele tem a sua vida religiosa em dia, porque ele tem medo de ir para o inferno. Mas aquele que conheceu o evangelho, que foi alcançado pela graça do Senhor nosso Deus, ele vem para a igreja porque ele ama estar na igreja por causa da graça do Senhor nosso Deus. Porque ele não se acha merecedor, então ele vem para agradecer e para servir e para exaltar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Foi isso que aconteceu. As igrejas agora começavam a ficar cheias, e a Europa estava sendo inundada com o evangelho de Cristo Jesus depois da reforma. E as pessoas estavam entregando as suas vidas a Cristo Jesus e estavam indo para as igrejas porque elas se sentiam agradecidas a Deus por causa da salvação em Cristo Jesus. Em segundo lugar, no versículo 6, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Entendemos que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos indo para o inferno. Mas Deus nos ressuscitou. Através da sua morte, através da morte de Cristo Jesus, lá no Calvário, Ele nos ressuscitou. Para que tenhamos direito à vida e à vida eterna. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Guarde bem essa parte desse texto, que eu vou falar a respeito, de alguns pontos rapidamente, do efeito da reforma na sociedade, do efeito da reforma no mundo, porque nós estamos falando do efeito da reforma na igreja. Mas este aqui, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não precisa fazer sacrifício, você não precisa ser religioso, vir à igreja. Você é salvo por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus. E você vem porque você tem seu coração agradecido. Você não dá o seu dízimo porque você tem que dar o seu dízimo, senão Deus não abençoa a sua vida. Você não dá o seu dízimo porque você tem que cumprir a lei. Você dá o seu dízimo porque você se sente agraciado por Deus. Tão cuidado por Deus. Deus tem te dado um emprego maravilhoso. Deus tem abençoado sua vida lá no seu emprego. Deus tem abençoado a sua despensa. Deus tem abençoado a sua vida. Você tem se vestido, você tem vestido a sua família, você tem se alimentado bem. Então você tem um coração agradecido ao Senhor nosso Deus, porque isso é graça. E é por esse motivo que você faz isto. Não é para ter direito a alguma coisa. Você se torna membro da igreja, não é para ter direito de ser um líder na igreja. Você se torna líder na igreja por causa do grande amor de Deus. E você serve a Deus na igreja não é porque você foi eleito, não é porque você se sente líder, e não é porque você acha que você tem um cargo, então você tem que estar ali à frente da igreja, e você precisa estar ali, porque senão a igreja não funciona sem a sua presença.
Você serve ao Senhor, nosso Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alegria, com tudo aquilo que você pode servir, porque você está servindo aquele que é Senhor dos senhores, aquele que te alcançou com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. E tem aqueles que estão querendo servir e querendo participar, porque tem esse coração agradecido e diz: eu preciso servir ao Senhor, porque eu sinto dessa graça maravilhosa na minha vida. Eu não posso ficar sentado lá na minha casa, eu não posso ser um crente acomodado dentro da minha casa, eu não posso ser um crente que não se incomoda com as coisas que estão acontecendo no mundo. Eu não posso olhar para a igreja e ver a igreja dessa forma como ela está, porque o meu Deus merece o meu serviço, merece o meu louvor, merece a minha adoração, merece a minha vida no seu altar, merece que eu cumpra aquilo para o qual eu fui chamado para fazer. Quantas pessoas que são chamadas, mas são negligentes no seu chamado. Quantas pessoas que são chamadas, mas não levam a sério o seu chamado. Parece que elas ficam dependendo dos outros, parece que elas ficam dependendo da igreja para realizar a obra. Você não está aí e foi chamado para realizar a obra para os homens. Você foi chamado para realizar essa obra para o Senhor, o nosso Deus. Você foi chamado para vir e servir ao Senhor nosso Deus. Isso é vocação. Calvino vai trabalhar muito bem essa questão da vocação, questão do chamado, onde você se sente vocacionado por Deus e onde você se coloca no ministério para servir ao Senhor nosso Deus. E você serve ao Senhor nosso Deus da melhor maneira que você pode fazer, porque você está fazendo para aquele que te amou, para aquele que te salvou, para aquele que manifestou a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia para a sua vida. Não é de obras para que alguém possa se gloriar, amados irmãos. O que eu faço? E se eu fiz alguma coisa durante a minha vida como servo de Deus, eu não fiz para mim, nem fiz para você, nem fiz para qualquer outra pessoa que seja. Eu fiz para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Nós fazemos. Temos um ministério de louvor que vem aqui, que ensaia durante a semana, que vem aqui, que canta. Mas ele não faz para você. E eles não fazem também para mim. Eles fazem porque eles têm um Deus que eles estão servindo. E que eles acreditam que Deus merece esse louvor, essa adoração. As meninas, as crianças, que têm um ministério, que se preparam, que vêm aqui à frente, ensaiam tanto tempo para ficar... Quantos minutos deu a gravação hoje, Alzo? Para ficar 5 minutos aqui na frente. Não é porque elas querem se aparecer, nem vão se aparecer durante muito tempo, porque são 5 minutos. Mas elas ensaiam muito tempo, investem muito tempo, porque elas têm aprendido que Deus merece todo louvor, toda honra e toda glória. E você que está aqui nesta noite, você não está aqui para agradar alguém, para satisfazer alguém. Você está aqui porque você veio para louvar, exaltar e glorificar o nome daquele que te amou e daquele que entregou a sua vida por você lá na cruz do Calvário. Então, amados irmãos, a igreja compreendeu, através do resumo das 5 solas, aquilo que Deus fez por nós. E ela passou a ser uma igreja adoradora a partir do século XVI, século XVII, quando eles fizeram, né, todas as doutrinas e os catecismos do século XVII. E os catecismos que foram feitos no século XVII, inclusive a Confissão de Fé de Westminster, que nós usamos como presbiterianos, ela permanece até hoje, não foi mudada. Porque não precisa mudar, porque ela foi elaborada com base na palavra do Senhor nosso Deus. E nós vivemos olhando para a palavra do Senhor, e tão somente para a palavra do Senhor, o nosso Deus. E esse foi o efeito que a reforma causou na vida do ser humano. Ele passou a olhar para Deus como seu único e suficiente Salvador, alcançado pela graça maravilhosa de Deus. Mas, amados irmãos, quais foram, né, os efeitos da reforma na sociedade? Eu gostaria de destacar aqui rapidamente com os irmãos, acho que 4 pontos. Primeiro assim, deixa a gente um pouco meio assustado, né? Porque a reforma interferiu, amados irmãos, na liberdade do comércio.
A liberdade do comércio, né? A reforma foi a mãe da liberdade para o crescimento e o desenvolvimento do ser humano, para o desenvolvimento do homem. As pessoas faziam e trabalhavam como se fossem escravas para sobreviver no seu dia a dia. Mas através da reforma protestante, elas aprenderam que elas poderiam sonhar, que Deus tinha algo para elas, no seu trabalho, na sua empresa, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Porque aqui entra, amados irmãos, a parte da vocação, do chamado de Deus para as nossas vidas, quando nós podemos servir ao Senhor nosso Deus em todas as áreas e em todos os setores da vida. Médicos descobriram que eles, convertidos ao Evangelho, eles estavam fazendo e pregando o Evangelho e realizando a obra do Senhor através do seu trabalho. E que eles eram importantes na sociedade para levar a palavra do Senhor nosso Deus através do seu serviço. Enfermeiras, engenheiros, né? Eles se desenvolviam para a glória do Senhor, o nosso Deus. E amados, eu quero que você dê uma olhadinha dentro de uma realidade que é a seguinte: no meio cristão, todos aqueles que são profissionais liberais e que servem através do Evangelho de Cristo Jesus, porque foram chamados, eles são pessoas maravilhosas como profissionais. As empresas que são administradas ou que pertencem a servos do Senhor nosso Deus, eles aprenderam isso, que o nosso Deus é o Deus que quer abençoar os seus filhos, para que os seus filhos possam abençoar a outros. Gênesis 12, o Senhor diz para Abraão: você vai ser abençoado e vai abençoar todas as famílias da terra. Com a reforma, eles aprenderam que eles precisavam ser prósperos e ser abençoados para abençoar outros. Você pode entender isso? Você, como servo de Deus, você precisa ter muito. Você, como servo de Deus, você precisa ser próspero. Você, como servo de Deus, você precisa ter, porque Deus vai fazer esta obra através da sua vida. Você precisa ter muito para você poder doar muito. Você precisa ter muito. A reforma trouxe essa realidade. A liberdade no comércio, para que cada um pudesse estar trabalhando, produzindo. Aquela visão, amados irmãos, escravagista do socialismo, deu lugar à liberdade do crescimento e o desenvolvimento da sociedade. Você não é mais um escravo que vive em função do social. Você é alguém que foi chamado para se desenvolver e ser bênção sobre a face da terra. A visão de Calvino é que você deveria ter muito para você ajudar a muitos. Esta é a visão da teologia reformada. Em segundo lugar, amados irmãos, eu quero destacar aqui algo que as pessoas estão pregando muito nesse tempo e achando que é deles isto, mas não pertence a eles. Deus é o Criador de todas as coisas, sustentador de toda a criação. E a reforma, amados irmãos, foi trabalhado muito bem. Uma palavra que eu vou falar agora para os irmãos têm ouvido muito, né? Porque foi ali que foi exaltado também, que foi trazido novamente a ideia da democracia. A ideia da democracia, onde nós temos representantes de cada setor para trabalhar em prol dos seus representados. E onde é que Calvino trabalha essa questão da democracia, da representatividade? Lá em Deuteronômio, capítulo 1, quando Jetro visita Moisés e fala: Moisés, você precisa dividir suas responsabilidades. Você não vai conseguir trabalhar sozinho. Então escolhe homens
de bens, homens capazes, para que eles possam realizar essa obra que você está precisando, eles realizarem junto com você, eles darem esse apoio para você. E Calvino trabalha, amados irmãos, esse texto olhando para a democracia, a representatividade. Ele trabalha também Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando os discípulos decidem que devem se escolher pessoas dignas para estar à frente da igreja, para levar o alimento para aquelas viúvas que foram esquecidas. Mas não pode ser qualquer um. Porque para fazer a obra do Senhor nosso Deus tem que ser alguém que seja de Deus. Tem que ser alguém que esteja em harmonia com a palavra do Senhor nosso Deus. E os irmãos sabem que nós, presbiterianos, nosso sistema de governo é esse aqui. É o sistema representativo. Por isso que nós somos presbiterianos. E dizemos que o governo da nossa igreja é o governo representativo. Onde nós nos reunimos em assembleia, depois de ter orado, depois de ter olhado para a vida de cada um dos irmãos, e descobrir qual é o irmão que se encaixa nesse ou naquele ministério, um presbítero, presbítera, diácono, diaconisa, e escolher. Esse é o nosso sistema presbiteriano de governo, sistema representativo. A reforma que trouxe essa ideia de democracia, de governo representativo. Para a igreja. E o ensino, amados irmãos, da reforma invadiu a Europa e tornou a Europa uma nações prósperas. Hoje nós estamos ouvindo sobre a situação que se encontra a Europa. Mas irmãos, sabe por quê? Pergunta como estão as igrejas. Como estão as igrejas da Europa? Estão se tornando comércio? Estão se tornando locais de boates e alguma coisa parecida? E pergunta como é que eles estão financeiramente e qual a situação deles hoje? Outras ideias chegaram e eles se esqueceram de Deus. E eles se esqueceram da palavra de Deus. E eles se esqueceram de quem precisa escolher os seus líderes, de como escolher, de como fazer, de como realizar a obra do Senhor nosso Deus, porque nós não estamos por acaso aqui. Quando eu estou aqui na igreja, eu sou servo de Deus, mas quando eu estou lá no meu trabalho, eu sou servo de Deus. Eu penso como servo de Deus lá no meu trabalho. Quando eu estou na rua, eu penso como servo de Deus e sou servo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nos incomoda. Um dia eu estava estacionado no posto de saúde. E a gente sabe que motoqueiro, eles andam a todo, né? E eu olhei no retrovisor, não estava saindo ninguém, e de repente eu saí. A hora que eu fui saindo assim, passou um motoqueiro com tudo assim, e ainda depois ele fez o sinal com o dedo para mim. Eu falei, ô Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso ser mais atencioso. Eu provoquei a ira dessa pessoa. Talvez ela não esteja bem. Eu peço perdão ao Senhor, Pai, e abençoa a vida dele. Porque nós somos cristãos, não somente aqui na igreja, ou lá no nosso trabalho, na nossa casa, mas na rua também, no trânsito também. A reforma nos ensinou isso. A reforma trouxe isso para a vida da igreja. Em terceiro lugar, amados irmãos, como não poderia ser diferente, a liberdade para ler e escrever. Mas por quê que a reforma promoveu isso no seu tempo, ali no século XVI? Promoveu isso porque Lutero tinha descoberto a Bíblia, ele traduziu a Bíblia, e essa Bíblia precisava ser traduzida para que as pessoas pudessem ler.
Mas como é que as pessoas iam ler se não soubessem ler? Então a reforma introduziu, né? Cada igreja deve ter uma escola e ensinar os seus filhos, e ensinar os filhos da igreja para a igreja. Com Lutero, amados irmãos, nós tivemos aqui o ensino saindo para o secular. Um homem chamado Comênios, né? Com ele surge uma pedagogia moderna sobre o ensino popular, a escola pública. A reforma protestante teve influência nisto. Houve uma preocupação com a Bíblia, mas não adiantava ter a Bíblia se as pessoas não adiantava ter a Bíblia se as pessoas não soubessem ler. Tanto é, amados irmãos, que o IBGE, se você for observar a pesquisa do IBGE, no meio cristão, o número de analfabetismo é bem baixo. Por que motivo? Precisa ler a Bíblia. Quantos irmãos antigos que você conheceu, né, que eles aprenderam a ler na Bíblia, porque eles tinham que ler a Bíblia. Isso, amados irmãos, é a influência da reforma protestante do século XVI. E por último é algo assim tremendamente maravilhoso que só aquele que é cristão pode entender, né? Que nós temos a liberdade para ser feliz. Cristo te libertou para que você verdadeiramente seja livre, em todos os aspectos e em todos os sentidos. O mundo, amados irmãos, foi o que foi até alguns anos atrás, por causa da reforma protestante. Quando cessou o vento da reforma no coração da Europa, cessou tudo por lá. Agora só tem um caminho: a volta para a Bíblia, a volta para a fé, o livre exame das Escrituras. Você tem a Bíblia na sua mão, você tem a Bíblia na sua casa, valorize isso. Leia a Bíblia, né? O ser humano não é escravo mais dos dogmas, agora é pela fé. A reforma traz a Bíblia de volta para nossos irmãos. E nós vamos ler lá a palavra do Senhor nosso Deus, e vamos compreender, Salmo 1, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele lê a Bíblia de dia e de noite. Paulo nos diz, amados irmãos, lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Lá em Filipenses 4, de 11 a 12, ele fala a respeito: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a viver com dificuldades e alegre. Eu aprendi a viver em abundância com alegria. Eu aprendi a viver bem e alegre, feliz sempre. Mas para isso precisa ser a Bíblia. Então, a reforma, meu querido irmão, minha amada irmã, ela não trouxe só efeitos na vida da igreja, não. Ela transformou a sociedade. Quando Calvino governou Genebra, Genebra se transformou. Quando a reforma adentrou a Europa se transformou. Que nós possamos, amados irmãos, compreender que nós somos herdeiros da reforma. E os reformadores dizendo, igreja reformada sempre se reformando. Nós não podemos nos acomodar. Eu concluo aqui. O problema do seu pecado está resolvido. Jesus já perdoou todos os seus pecados, né? João 3,16, Efésios 2, de 4 a 10, que nós lemos, já está resolvido, seu pecado está perdoado. Você está em paz com o Senhor nosso Deus. Você pode, onde você estiver, lugar onde você estiver, você pode falar com Deus diretamente. Que esse efeito da reforma possa estar presente no nosso dia a dia, que nós possamos anunciar que Jesus Cristo morreu lá no Calvário por amor a mim, por amor a todos aqueles que estão em pecados, e eles têm o direito da salvação e da vida eterna.
mas nós possamos também contemplar essa bênção da reforma nas nossas vidas, na vida da igreja, né? Que tenhamos muito para repartir com muitos, né? Que a diaconia chega a um ponto que diga assim, ó, por favor, não traga mais nada, porque nós temos lugar para pôr as coisas que os irmãos estão trazendo, porque os irmãos têm recebido muito, porque essa é a visão da igreja reformada, ela tem muito para contribuir, muito. Que ensinemos os nossos filhos a importância da palavra do Senhor nosso Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. É a palavra do Senhor nosso Deus, ele vai se desenvolver, ele vai crescer, ele não vai sair dos caminhos do Senhor nosso Deus. E tenhamos, amados irmãos, médicos cristãos que trabalham não somente para ganhar dinheiro, mas que trabalham para abençoar vidas. Enfermeiros e enfermeiras que trabalham não somente para ganhar o seu dinheiro, mas para abençoar vidas e para orar com as pessoas. Outro dia me mandaram um vídeo de um médico, quando ele vai começar o plantão dele, ele começa cantando louvores e ora pelas pessoas, e depois é que ele vai para o consultório para atender. Mas isso só pode surgir, essa bênção só pode surgir de dentro da igreja, só pode surgir no nosso meio. E nós precisamos criar os nossos filhos para que eles sejam essas pessoas, porque esta é uma herança que nós recebemos, amados irmãos, da reforma protestante, em ensinar. Que tenhamos liberdade sempre para escolher realmente aqueles que estão conosco, os nossos líderes na igreja, para que a igreja continue sendo essa bênção gloriosa, e que sejamos uma igreja. A Vivian sempre pergunta, você está feliz? Você está feliz? Que sejamos essa igreja de gente feliz. Que sejamos essa igreja de gente que tem paz, de gente que recebe as bênçãos de Deus no seu dia a dia, de gente que vê as misericórdias do Senhor se renovar a cada manhã, de gente que sabe que foi alcançado pela graça de Deus, e isso inunda o seu coração, e ele não tem como não se alegrar, e não sorrir, e não dizer, obrigado Senhor, porque o Senhor é meu Deus. Feche teus olhos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus eterno e maravilhoso, hoje, Senhor, lembramos aqui, ó Deus, dos efeitos da reforma, Senhor, sobre a igreja e sobre a sociedade, Pai. E nós, Deus, queremos que o Senhor sopre novamente, Senhor, deste mesmo vento, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que aquilo, ó Deus, que o Senhor nos concedeu, através, ó Deus, da reforma protestante, Senhor, para que aquilo, Deus, foi trazido de volta às nossas mãos, através da sua palavra, nós possamos viver isso no nosso dia a dia, Senhor, e vivendo isso no nosso dia a dia, Senhor, podemos viver como pessoas abençoadas, abençoadoras, Senhor, e abençoar, e podendo abençoar a muitos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, levando salvação, levando cura, levando libertação àqueles que estão opressos, Pai amado, e dominados pelos vícios, pelas drogas, pelo álcool, Senhor, e vendo assim, ó Deus, o seu poder e a sua glória se manifestando, Senhor, sobre nós e sobre a nossa sociedade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar Castelo Forte? Vamos colocar em pé.